Por mais que a gente não queira, não dá para deixar de lado o fato de morarmos no Brasil e achar que sempre dá para ser indireto, mostrando o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, as coisas acontecem aqui no Brasil também. Pois é, perdemos feio, perdemos duro, mas perdemos previsivelmente, não é? E eu quero falar um pouco disso hoje, porque se estamos aqui numa enorme ressaca política hoje, ao mesmo tempo temos que lembrar quem somos e qual o todos nós, qual é o nosso papel na sociedade. Daqui a pouco a gente volta. Vai o engove aí, hein? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pois é, eu não vou me fingir surpreso, tá? Era virtualmente impossível Flávio Dino deixar de ser o nosso próximo ministro do STF. Então, na verdade, é mais um reality check do que uma surpresa negativa ou decepção. É isso. Mas é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, fugindo um pouco da pauta tradicional, mais voltada para temas específicos e externos. Queria falar de como me sinto e como eu acho que às vezes é importante a gente parar mesmo para analisar as coisas. Em primeiro lugar, queria definir o que é otimismo, porque às vezes vocês vão me ver dizendo que eu sou otimista com relação a A, sou pessimista com relação a B, e sendo bem direto, uma coisa é ser otimista, outra coisa é ser completamente poliana, bancar o otário, né? Fazer textinho de vamos lá, ainda mais um momento desse, né? No momento desse fica mais complicado. Acho que isso até é desrespeitoso com o público. Portanto, me vejo otimista como pessoa, mas nem sempre é possível expressar otimismo. Eu queria falar para vocês como eu me sinto no papel que eu cumpro e como eu entendo que nós somos aqui, tá? Se você está ouvindo esse podcast, a não ser que seja algum tipo de rastreador, você é um plebeu. Ou como a gente costuma chamar aqui, bunda de fora. Não importa se você tem 3 carros, 4 fazendas, 5 casas, a não ser que você tenha os telefones certos na sua agenda, você é um plebeu. E como plebeu, você não é ninguém, você é número para quem está de fato no poder, tá? Aliás, vamos abrir esse leque aqui. Não importa se você é vereador, prefeito, vice-presidente de estatal, você é plebeu. Pode ser um plebeu que tem uma vida confortável, pode ser um plebeu como eu que corre na parte da tarde para ganhar dinheiro da janta, ou pode ser um plebeu que não janta. Mas é plebeu porque, de maneira geral, você não tem controle absoluto sobre sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã se alguém em algum andar lá em cima, estou falando 4º andar, tá? Onde você não tem acesso, de repente decide dar uma canetada e acaba com isso aí, estragando sua vida para sempre. Já contei essa história aqui alguma vez, mas vou repetir de novo porque ela funciona muito bem para explicar como isso funciona. E em 2011 nós tínhamos lá mais ou menos 25, 30 funcionários, atendíamos grandes empresas. Aí uma manhã eu abro meu notebook, entro para ler as notícias do setor de negócio que eu trabalho e me deparo com a notícia aqui de que a partir daquele dia exatamente que o governo federal, o governo Dilma, havia proibido as promoções em redes sociais. Isso significava basicamente que 80% da receita do nosso negócio tinha ido para o espaço. Era um negócio que a gente tinha se especializado nos últimos anos. E eu confesso, imodestamente, porque eu sei ser modesto quando eu caso, a gente mandava muito bem. A gente tinha um bom nome, como empresa do mercado, tinha prêmio internacional. Então estava indo muito bem, investindo no negócio que estava chegando naquele momento bacana de maturação. Sabe como é que é? Tinha acabado de ter minhas primeiras férias em mais de 10 anos. Era um bom momento então. Pimba, acabou. Alguém do governo federal achou que era uma má ideia oferecer prêmios para as pessoas nas redes sociais. Por quê? Porque não tinha como cobrar imposto sobre isso, né? E o problema é sempre imposto quando você está falando de um governo de esquerda. Pois do nada, sem aviso prévio, sem possibilidade de me ajustar, reparar ou recolocar a minha equipe de funcionários, sem chance de avisar os donos das salas que a gente ocupava, a gente teve que varrer do mapa 80% das pessoas que trabalhavam
Trabalhavam duro, trabalhavam bem na empresa, tá? Eram bons profissionais, tinha que pagar todo mundo e falar, olha, aproveita que esse mês tem dinheiro, mês que vem não tem mais. Foi simplesmente assim, desliga a chave. Plebeu não tem controle, tá? Plebeu sofre as consequências de ações de quem manda de fato. Eu e os meus 2 sócios, meus funcionários, fornecedores, foram todos sacrificados em suas vidas, que estavam indo muito bem, porque alguém achou que era uma boa ideia fazer alguma coisa, em algum lugar lá, em cima, em algum gabinete. Mas tem um silver line nisso, por incrível que pareça. Foi só aí que eu percebi que o que eu estou falando aqui com vocês. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Quem vota não tem poder sobre quem elege. Aliás, de verdade, nós não só não sabemos direito quem elegemos, como não sabemos se os nossos votos apontam para a direção que dizem que ele aponta. Pode ser o caso, por exemplo, da eleição americana com Trump, que foi obviamente fraudada, ou seja, o voto de quem votou no candidato mais votado não foi respeitado. Ou como no Brasil, onde a grande maior parte dos membros do Legislativo não são eleitos diretamente, vamos ser francos, com votos de eleitor firme, mas a partir de listas, escolhas partidárias. Então, um puxador de voto pode colocar lá dentro 1, 2, 5, 7, Zé Ruela qualquer, por causa do coeficiente eleitoral. Pensem bem, Jean Willis teve seu primeiro mandato graças ao coeficiente eleitoral. Não existisse essa aberração, Jean Willis ia ser só um BBB chato socialista. Por isso importa e muito. Então, não elegemos de fato as pessoas que achamos que elegemos, logo não devemos nos surpreender, por exemplo, se não somos representados de fato por pessoas que teoricamente nos representam. Complicado. Isso então só reforça a ideia de que somos plebeus com boa vontade, com esperança de ter voz. Só isso, tá? Mas não é para desanimar ainda. Antes a gente vai ter que dar um passinho a mais para trás para ir para frente. Vamos para a pandemia. Nós vimos representantes eleitos claramente jogando contra a população que o elegeu e fazendo o jogo do quê? Jogo da turma lá de cima. Tinha os plebeus chiques, que deviam ficar em casa, e os plebeus de segunda classe, que deviam trabalhar para manter a maquininha rodando. Alguns plebeus chiques se achavam especiais porque tinham à sua disposição mais plebeus, como serviçais, teoricamente se arriscando por eles para poderem ficar em casa, como sempre falamos, para poder comer pão quentinho. É inesquecível lá a foto do Joel Pinheiro falando para as pessoas ficarem em casa e lá atrás da cozinha dele a empregada trabalhando. Plebeu que não se acha plebeu, bobinho, cara. Como tudo na sociedade, isso é uma grande pirâmide. Nós, bundas de fora aqui na base, alguns plebeus no primeiro andar, daí com mais conforto, mas sofridos de qualquer forma pelo fato de não poderem decidir suas vidas, eu já estive lá. Acima desse primeiro andar, um segundo, são as marionetes que seguem ordens, alguns por ignorância, outros por desumanidade. Mais acima ainda, no terceiro andar, a gente começa a achar os que mandam, mas eles acham que mandam. Mas acima de tudo, eles mandam de acordo com o que é mandado, tá? Você aí em cima de todos tem quem manda de verdade. Então, nós bunda de fora no térreo, plebeus de primeiro andar, os caras que tocam a fabriquinha aí no segundo andar, tá? Esses são os nossos capatazes. Aí você tem a turma que manda pra gente e em cima no quarto andar tá a turma que manda de verdade. São 4 andares, é um prédio baixo, mas com a enorme maior parte das pessoas morando no térreo. Mas tem um ponto nisso interessante. Esse térreo, junto com o primeiro andar, às vezes consegue promover mudança. Consegue. Esse é o ponto que eu queria falar, que é o ponto positivo. Às vezes, essas mudanças dão desculpa a expressão, uma merda enorme, como foi a Revolução Russa, né? Que basicamente aí alçou alguns caras do primeiro andar e lá para cima, para o terceiro, quarto andar, e o resto da galera continuou no térreo. Quem era do térreo continuou no térreo. Ou essas mudanças conseguem fazer muitas pessoas do térreo, nós bundas de fora, subir para o primeiro andar, pelo menos. E considerando a história da humanidade, isso é fantástico, tá? Se bilhões, e eu não estou exagerando, se bilhões de pessoas saíram da extrema pobreza nas últimas décadas, ainda que a gente viva em um mundo injusto, eu me dou por satisfeito. Milhões, nesse período, milhões de bebês não morreram de fome ou de doença. Milhões de mães, então, não tiveram que encarar seus filhos sucumbir de inanição nos próprios braços. É uma visão
literalmente do inferno que foi retirado da frente dessas pessoas. E só isso já valeu o mundo. São coisas fáceis para se fazer, que nem a gente não lembra, porque a gente já tem água limpa, energia acessível, comida um pouco mais barata, acessível também, sistema de saúde, por mais que seja precário, medicamento, qualquer um, só isso. Portanto, não é tão difícil mudar o mundo, mas, sempre tem um mas, para quem já passou fome e tem coração, para quem já ficou doente e tem coração, para quem já viu uma pessoa amada ter sua vida retirada pela violência e tem coração. É muito fácil imaginar um mundo melhor em que nada disso venha acontecer de novo. O seu sofrimento é o meu sofrimento. A plebe sofre com o sofrimento de outros quando tem bom coração. E a parte boa é que a gente sabe que a grande maior parte das pessoas tem bom coração. Então nós somos a maioria. Mas como é que a gente consegue ficar sabendo disso? Bom, nós sabemos disso só de tempos para cá, porque não existia informação. Tudo começou depois que começou a ficar fácil de um lugar para o outro. Você não precisa se deslocar a pé por meses. Você sobe num trem, sobe num avião, chegou do outro lado. Ficou mais fácil depois que as imagens começaram a transitar mais rapidamente. E depois os vídeos, né? As imagens que acontecem hoje, sei lá, no Iêmen, chegam na nossa frente na hora, não em questão de horas. Antes não só pela velocidade, não só pela tecnologia, antes não também, porque por toda a história da humanidade, a enorme maior parte dos regimes sempre foi autoritário. Reis, imperadores, papas, sei lá, rajás, pode colocar a lista do tamanho que for. Nós sempre vivemos, historicamente, até agora, até ontem na história, a gente viveu debaixo de regimes absolutistas. E autoritários não gostam de informações circulando. A gente até consegue agora. Mas alguma coisa também aconteceu e aos poucos várias nações começaram a colocar isso de lado, essa ideia do absolutismo ok. E nós começamos a namorar com uma democracia, um namoro meio tímido, depois mais sério. Se eu acho que todos os povos estão prontos para a democracia, não acho, honestamente, tá? Mas eu sei que é chavão, mas a democracia é, entre os piores, o melhor regime disponível, que fala, né? É verdade, é isso mesmo. E tem alguns lugares que é muito difícil culturalmente ser implantado. Paciência. Não quero saber do meu Estado aqui. O Estado, que eu digo, o Estado que em última análise representa a vontade das pessoas lá da cobertura. O Estado, não o governo. O Estado, em última análise, representa a vontade das pessoas lá do quarto andar da nossa pirâmide e que faz uso dos moradores do terceiro para isso. Eles não querem o térreo e o primeiro andar muito nervoso, tá? Nós da plebe, não podemos ficar nervosinho. Então eles jogam lá as migalhinhas dele para nós quando a gente se comporta direitinho. Quando a gente está inquieto, eles vão lá e pisam na cabeça sem menor dó. Isso, gente, não é loucura, não é excesso, não é discurso radical. Isso não é novidade. Por isso, esse é o ponto. Isso sempre foi assim. Desde os tempos lá dos imperadores absolutistas com capas vermelhas de veludo, até o tempo agora do governador de calça apertada. Isso nunca mudou. O mais importante, portanto, para saber o que fazer para ter voz, uma voz minimamente ouvida, é saber onde você está e quais os recursos que você tem à disposição. A resposta é: você está, no máximo, no primeiro andar da pirâmide. E o que você tem à disposição é informação. É isso. Achar que a sua bolha, porque trocam muitas informações, porque você vê 1000 vezes escrito, 10.000 vezes escrito, achar que sua bolha é muito poderosa é um erro. Moro mostrou essa semana que é um erro. Moro, mal sabe ele está no segundo andar apenas. Ele tem muito menos poder do que imagina ou imaginava, sei lá. Ele só era calçado pelos andares da base. E é por isso que ele conseguiu ir tão longe. Ninguém se arriscaria a colocar Moro na cadeia enquanto ele tivesse um inflável dele passeando pela Avenida Paulista ou pelo Eixo Monumental. Agora ele não vai ter mais. A história da foto lá do celular do Moro é um enorme, mas um baita chamada razão das pessoas, e eu espero que o desapontamento de muitas delas não sirva para que elas desistam. Essa história do celular tem que ser usada como aprendizado. Que se tem
talvez assim na vida da gente 2 ou 3 vezes de maneira tão escancarada e prática. Pessoas não representam pessoas. Ideias representam pessoas. Tire a ideia de que você acredita de uma outra pessoa que você confiou e você perde a confiança nela. É simples assim. Portanto, o mais lógico é sempre defender ideias, independente das pessoas. Ser fiel às suas ideias enquanto elas fazem sentido, porque mudar também é humano, tá? E seja fiel às pessoas que representam as suas ideias enquanto elas representarem. Mas o mais importante, ter consciência de que o ser humano, por ser imutável, por ser imperfeito, não pode ser venerado de forma alguma, porque a gente não sabe o que o andar de cima planeja para nenhum de nós, nem para os nossos ídolos. E a gente não sabe de verdade qual o preço das pessoas. E ídolos são pessoas. Ideias não. Ideias não podem ser precificadas e, portanto, não podem ser compradas, ameaçadas ou assustadas. Para que nós temos que lutar então, se a vida é assim? Bom, para que nós, plebeus, sejamos respeitados e tenhamos nosso direito de falar, se insurgir contra, exigir melhorias, não sermos espoliados, não sermos massacrados pela violência, seja ela institucional de rua, para podermos rezar para quem a gente quiser, para viver de forma que nos agrada desde que não prejudique os outros, para isso. Nós nunca seremos bilionários e muito provavelmente nenhum de nós vai chegar no 4º andar. Nem todos de nós vai comer carne com folha de ouro, que aliás, com todo respeito, eu acho meio brega. Pessoas têm sonhos diferentes. Um quer ser músico, outro quer ir para a lua. Que a gente vive então um mundo onde as pessoas ao menos possam lutar pelo seu máximo potencial. Mesmo que o músico não seja tão talentoso assim, que não vire um Chopin no futuro, ou que não seja tão atlético assim para fazer uma missão lunar. Tudo bem. Sonhos são as coisas que nos impulsionam para uma sociedade melhor, que se não vão nos permitir, ou José pelo menos ir para a lua, mas ao menos vai formar grandes médicos, grandes arquitetos, grandes juristas que vão cuidar da nossa segurança por meio de leis, grandes carpinteiros, grandes administradores, grandes criadores de gado, não importa, escolha a área e você vai achar alguém grande para se mirar. Todo mundo pode e deve ter um sonho por algo grande. Mas isso não é possível sem liberdade. Sem liberdade de escolha do que fazer da sua vida. O pessoal brinca, né? Vai para Cuba. É verdade, tá certinho. Lá você não tem liberdade para empreender. Você não, sem ter o risco, sem ter a possibilidade de alguém, um idiota, uma presidente incompetente, destruir o mercado inteiro com uma canetada. Sem liberdade de escolher se quer ou não injetar algo no seu corpo que você não confia. Sem liberdade, lá no limite, que a gente ainda não alcançou, de decidir como os nossos impostos, os impostos que a gente paga, deveriam ser gastos. É uma pena. Por isso que a escolha de Dino assusta. Por isso que o voto do Moro irrita. Porque nós estamos melhorando muito devagar, mas estamos melhorando. O melhor da festa é muito provável que muitos de nós nem estejamos vivos para participar, tá? Mas se existe a chance de algo melhor para o futuro, para que é 2, 3 gerações, 4 gerações que seja, não é por isso que a gente pode se eximir. É também chavão, mas eu gosto muito da história das tâmaras. Quem planta tâmara não come tâmara. Mas se as pessoas lá atrás deixassem para lá, por não dar para saber que não vão conseguir saborear o fruto da árvore que elas plantam, então nós todos hoje não saberíamos o sabor delas. Sempre vai melhorar, inevitável. Mas a ressaca, me perdoem, o mau humor também, é às vezes insuportável. Eu queria mais pressa, mas não me dou o direito de negar ao futuro aquilo que cabe ao futuro. Então vamos lá, como diria meu avô, né? Piano, piano, se vá lontano, devagar se vai ao longe. Perdoa-me então por não querer que seja tão devagar e que para avançar a gente tenha que depender de gente que não tem espinha dorsal ou que não tem apreço pelo ser humano. Essa é a única parte complicada, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente vai pedir então para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede para seguir, por enquanto lá no YouTube, até o dia 31, tá? Até o dia 31, vai lá, dá um likezinho, faz um comentário, dá um oi. Depois do dia 31, não vão transmitir mais os programas principais pelo YouTube, nem pelo Rumble, nem no Twitter, provavelmente, também não.
que mais? Pede para fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para não esquecer do Pix 1, 2, 5, 10. 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba. O que mais? Pede também para lembrar da nossa lojinha lá, tá? Loja saindabolha.com.br. Ela também fica aberta até dia 31 de dezembro. Lá vocês podem comprar camisetas, vocês podem comprar caneca, vocês podem comprar os nossos e-books, tá? Os 3 estão com valor bacanudo. Qualquer coisa já rapa, pega os 3 uma vez, que dia 31 ela fecha, tá? Depois a gente vai tentar colocar isso tudo na Amazon, mas vai provavelmente ficar um tempo sem venda de e-book também. O que mais? É isso. Pronto, já pedi tudo. É isso aí. Bom restinho de fim de semana. Uma grande força para vocês. Saiam da ressaca. Ânimo. Vamos para cima. Fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da Bolha.